A paz do Senhor, meu querido. Hoje nós temos mais uma mensagem ao teu coração e o tema dessa mensagem é Tudo vem dele e por ele. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 16. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. São palavras de Davi, quando ele, orando a Deus, ele estava ali reconhecendo na sua oração a soberania de Deus, ele reconhecendo na sua oração que Deus é a fonte de toda graça, de todo bem, tanto espiritual como natural. Davi, no seu coração, ele teve um grande desejo. E esse desejo alegrou o coração de Deus, de construir um templo para guardar a arca da presença de Deus e neste templo adorar ao Deus Pai, ao Deus Jeová. Diz a Bíblia, no capítulo 28, que Deus, ele disse para Davi que ele não podia edificar o templo porque ele era um homem de guerra. Havia sangue nas suas mãos, porque Davi era um guerreiro. Então Deus escolheu a Salomão, filho de Davi, para substituir Davi como rei e edificar o templo ao Senhor. Antes de Davi passar o trono para Salomão, seu filho, Davi então pediu ofertas para todo o povo de Israel e ele mesmo ofertou para a construção do templo. E começaram então a trazer muitas ofertas, começaram a trazer muita coisa para a edificação do templo, ao ponto de Davi pedir para parar. Nesse momento, Davi, quando viu as ofertas e tudo aquilo que o povo vinha trazendo, a Bíblia diz então que ele reconheceu o cuidado de Deus, ele reconheceu a soberania de Deus e ele reconheceu que mesmo ele ofertando e o povo ofertando, tudo aquilo que estava sendo ofertado vinha de Deus. Por isto que ele disse: Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Nós vamos voltar o nosso pensamento para o livro de Gálatas 5:4, que diz assim: separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Em Gálatas capítulo 5, Paulo ele está dizendo aos Gálatas: estais por firmes na liberdade que Cristo vos libertou, e não torneis a escravidão da lei. O que acontece? Havia alguns mestres na época que estavam ensinando que os irmãos em Gálatas deveriam guardar alguns rudimentos da lei, principalmente se circuncidar. Paulo então escreveu aos Gálatas dizendo que eles não poderiam voltar aos rudimentos da lei novamente, porque eles voltando aos rudimentos da lei estaria indicando que eles tinham caído da graça. Como tipo, olha, crê em Cristo,
porém você tem que se circuncidar. Crê em Cristo, porém você tem que guardar o sábado. Crê em Cristo, porém você tem que sacrificar. Ou seja, Paulo estava ensinando a igreja em Gálatas que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário era suficiente para proporcionar a liberdade de servir a Deus em novidade de vida. Então, de todas as cartas destinadas às igrejas para as quais Paulo escreveu, as cartas aos Gálatas é a mais exortativa. O apóstolo chega a dizer a esta igreja: separados estai de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Vemos o apóstolo chamando esses irmãos de insensatos, pois começaram a vida cristã justificados pela fé na graça, mas no decorrer do processo se inclinaram para as obras da carne. Em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 12, está escrito assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Paulo orientou a igreja para não caírem da graça por pensar em estar em pé, por seus próprios esforços. Ele disse que aquele que está em pé, olhe que não caia. Então, todo aquele que está em pé, que pensa que está em pé, pelos seus próprios esforços, tem uma tendência muito grande de cair da graça. É bem possível que a lei esteja presente em nossas vidas, anulando por completo o poder da graça e nos fazendo carregar o fardo pesado das obras meritórias. Ouvimos testemunhos do tipo: Deus contemplou meu esforço e me abençoou. Ou, Jesus me abençoou porque eu jejuei e orei 40 dias no monte. É comum nós ouvirmos essas frases. Ou testemunhos. Ou ainda, eu tive muita fé e por esta razão alcancei a minha vitória. Meu querido, toda conquista tem o seu valor, mas precisamos entender que ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito. 1 Coríntios, capítulo de número 12, a parte B do versículo. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo que nos impulsiona, que nos dá força, que nos capacita a chamar Jesus de Senhor. Se não for pelo Espírito Santo, nenhum de nós tem condições de chamar Jesus de Senhor, ter Jesus como Senhor. Como, por exemplo, Davi. Ele disse: o Senhor, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus, ele foi chamado de Senhor por conta do poder do Espírito Santo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Reconhecer Deus como Senhor, reconhecer Jesus, o Cristo, como Senhor, somente pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Estou querendo dizer que tudo o que fazemos para glorificar ao Senhor não vem de nós. Ele mesmo é quem produz boas obras em nós, através de sua graça capacitadora. Vamos ler então 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Se orarmos,
jejuarmos ou fizermos campanhas, fazemos tudo pela graça que habita em nós. Nunca devemos esquecer que o nosso esforço é um produto da graça operando em nós. O que isso quer dizer, gente? Que nenhum preço pago a Deus pode ser suficientemente alto pelo que ele merece. Em outras palavras, ninguém pode oferecer um sacrifício a Deus que não venha dele mesmo. Vamos ver essa verdade lendo a Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 50, versículo 10 ao 12. Me acompanhe. Porque meu é todo o animal da selva e as alimárias, sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Vemos no texto que os animais oferecidos como sacrifício ao Senhor na antiga aliança eram fornecidos pelo próprio Deus. Resta nos perguntar: que mérito o homem poderia ter no sacrifício de animais a Deus se o animal foi fornecido por Deus? Que reconhecimento o homem deve ter se o dinheiro dado para a obra é um produto da bondade do Senhor? No Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Em Isaías 64, versículo 4, está escrito: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então observe bem o que diz o profeta Isaías. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalhe para naqueles que nele esperam. Indica o quê? Que o nosso Deus, o Deus que nós estamos servindo, é Ele quem trabalha por nós. Ele é a fonte, é Ele quem gera, é Ele quem faz as coisas acontecer na nossa vida, na minha e na tua vida. Meu querido, Deus não aceita nada daquilo que nós produzimos para Ele. Deus só aceita aquilo que produzimos através dele. Tudo que nós geramos de nós para Deus é velharia, é trapo velho. Porém, tudo aquilo que nós geramos pelo Espírito Santo, Deus recebe, Deus aceita. Então entenda que tudo vem dele. Ele é a fonte. Tudo é por ele. Ele é o veículo. E tudo é dele. Tudo termina dele. Ele é a conclusão. É para ele. Vem dele, por meio dele, é para ele. Esta afirmação nós podemos encontrar em Romanos, capítulo de número 11, verso 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Deus que abençoe tua vida. Acredite, nós não temos nenhum mérito. Todo mérito é de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é mérito de Deus. Deixe-me orar por você que está me ouvindo. Se você puder me acompanhar na oração, me acompanhe. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
eu louvo o teu nome, eu glorifico o teu nome pela tua grande bondade. Queremos reconhecer, ó Deus, a tua soberania, o teu poder, a tua graça, o teu amor, as tuas misericórdias, que continuamente acontecem na nossa vida. Senhor, dá-nos graça neste momento para orarmos de acordo com João Batista, quando ele disse, quando ele foi questionado, quando ele foi interrogado, quem és tu? E ali colocaram o número de profetas e interrogando João Batista. Mas ele disse, eu não sou nenhum desses. Eu sou a voz que clama no deserto. E ele dizia, convém que tu cresça, convém que ele cresça, convém que Jesus cresça e eu diminua mais e mais. Senhor, que estas palavras de João Batista sejam uma realidade na nossa vida. Convém que o Senhor cresça e que cada um de nós possa diminuir mais e mais. Ao homem a honra, mas a ti a glória. Tudo o que acontece na nossa vida, o bem do nosso ministério, o bem da nossa família, tudo o que acontece na nossa vida, o mérito é teu. Então, glórias ao teu nome. Convém que o Senhor cresça cada vez mais e mais e nós diminuamos cada vez mais e mais. Receba, Deus, a nossa glória, receba, Deus, a nossa gratidão, receba, Deus, a nossa adoração. Abençoe o teu povo, abençoe o teu filho, a tua filha, que tem recebido essa mensagem no seu coração, para que ele reconheça sempre, cada vez mais e mais, o Senhor como abençoador, para que ele se esvazie de si mesmo, Senhor, e possa o Senhor sentar no trono do seu coração e ser sempre reverenciado, adorado e temido e reconhecido. Eu quero abençoar a tua filha e o teu filho, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Receba a bênção apostólica, com o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam em vós, hoje e sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém.